Meu nome é William, eu sou graduando da 6ª fase de Engenharia Mecânica e eu integro o PET de Metrologia e Automação desde o semestre 2011-1. E vou apresentar um pouquinho sobre a obra e o legado da Ayn Rand. Primeiramente, eu vou começar falando sobre a minha motivação. Porque um aluno de engenharia, que já está numa fase mais avançada, ao invés de estar gastando esse tempo para se especializar na sua área de interesse, está fazendo um seminário relacionado à filosofia e à organização política. A minha resposta para isso parte desde a minha formação e a minha própria educação. Eu nasci numa família que nunca se envolveu muito com a política, mas que sempre passou alguns valores como trabalho, e a partir disso eu desenvolvi essa noção de que existiam algumas coisas com as quais não concordava acerca do nosso mundo. E além disso, cada vez mais há necessidade de se ter uma formação diferenciada, de conhecer não apenas sobre engenharia, mas sobre outros assuntos como cultura, como política, como filosofia. E então eu realmente desenvolvi esse interesse pela obra da Ayn Rand. E afinal de contas, quem foi a Ayn Rand? Ela foi uma escritora, roteirista, filósofa e pensadora do século XX, ou seja, ela nasceu em 1905 e acabou morrendo na década de 80. E ela é conhecida por algumas obras, como The Fountainhead, que foi uma obra da década de 40, e especialmente por Atlas Shrugged, que foi publicado em 1957, e no Brasil é traduzido como A Revolta de Atlas, que é esse livro aqui. Eu vou passar alguns exemplares para que se alguém quiser dar uma olhada. Eu vou falar um pouquinho mais, vou detalhar ao longo do seminário um pouquinho sobre a obra. E ela também foi a pessoa que desenvolveu uma corrente filosófica, o objetivismo, que também vai ser um dos assuntos tratados no seminário. Então, resumindo os temas abordados, eu vou iniciar dando uma breve introdução da trajetória pessoal dela, como que ela chegou a esse ponto e teve essa visibilidade para as ideias dela, de onde ela veio e tudo mais. Em seguida eu vou falar um pouquinho sobre a obra, e isso envolve os romances em si e aí o legado filosófico dela. E eu vou concluir com a Ayn Rand no mundo contemporâneo, ou seja, uma abordagem de como ela influenciou as nossas principais ideias e a sociedade no mundo atual. Então, começando com a trajetória pessoal. Ao contrário do que muitos possam imaginar, a Ayn Rand ela nasceu na Rússia, mais precisamente em São Petersburgo. Enquanto ela morou lá, ela tem uma cidade também que teve outros nomes, como Petrograd e Leningrado, mas ela é de origem russa. E a família dela era uma família de descendência judaica e de classe média, digamos assim, lá na Rússia. O pai dela tinha um negócio, aqui tem a foto do pai dela. O pai dela tinha uma farmácia, ele era um farmacêutico, de sucesso inclusive, e ela tinha 3 irmãs, ela era a mais velha de 3 irmãs. Agora passando um pouquinho sobre a infância. A primeira característica dela foi o autodidatismo. A Ayn Rand aprendeu a ler sozinha com apenas 6 anos de idade. E logo depois, ela foi ainda além. Ela passou a ter contato com revistas francesas e outro material europeu que ia além do que a cultura russa oferecia. E nessas revistas, ela acabou desenvolvendo um dos aspectos que demarca toda a obra dela, que é a visão do ser humano como um herói. Então, ela estava em contato com muitas obras que tratavam o ser humano como um herói. Em seguida, ela teve uma paixão pela obra do Victor Hugo, que foi um escritor francês muito famoso do século XIX. E desde os 9 anos, aos 9 anos de idade, que ela já tinha em mente que no futuro ela gostaria de trabalhar como uma escritora e como uma roteirista, desenvolvendo romances e aplicando em peças e possíveis filmes. E ela discorda da sociedade russa, especialmente em 2 pontos. Isso já ainda quando criança, antes mesmo dela entrar no ensino médio.
ela não concordava em hipótese alguma com o misticismo da sociedade russa. Que o que seria misticismo? Seria aceitar tudo que me é passado, toda informação que vem a mim e que não tem nenhuma comprovação através de fatos ou de argumentos. São aquelas coisas que a gente aceita por fé. Ela nunca concordou muito com isso. E desde aquela época a sociedade russa também apresentava um grande senso de coletivismo e ela nunca acreditou e nunca compartilhou esse sentimento. Inclusive, toda essa situação, essa conjuntura da história da civilização russa acabou culminando na Revolução Bolchevique e no golpe que introduziu o governo socialista. Para ela, isso tudo teve grandes repercussões. A família dela teve todos os bens expropriados, então o pai dela perdeu a farmácia, ele parou de exercer a profissão que ele tanto gostava. Em seguida, a família dela, por perseguição, acabou se mudando para a Crimeia, que hoje é uma região dominada pela Ucrânia, então ela teve que se mudar completamente. Ela chegou a passar praticamente fome em função do regime socialista e ela foi se desenvolvendo, foi crescendo. Ela terminou o ensino médio e voltou para São Petersburgo para cursar uma faculdade na Universidade Estatal de Petrogrado. Dentro dessa parte da universidade foi quando ela começou a se desenvolver mais esses estudos dela acerca da história e da filosofia. E foi durante a universidade que ela conheceu a história e a cultura americana e começou a defender a razão e ter a sociedade americana como um padrão e como algo que ela queria estar em contato e queria participar dessa sociedade. E tudo isso culminou numa viagem aos Estados Unidos. Ela se formou em 1924 e logo depois ela buscou uma especialização relacionada ao cinema, que era com que ela via uma aplicação prática para trabalhar. Ela recebeu uma liberação do governo soviético para visitar alguns parentes que ela tinha nos Estados Unidos e nisso ela foi. Só que ela também foi com a intenção de nunca mais voltar. E lá nos Estados Unidos, ela correu atrás do sonho dela. E o principal sonho dela era trabalhar em Hollywood. Era atuar como uma escritora, como uma roteirista e passar para as pessoas um pouco do que ela entendia que acontecia no mundo. Em Hollywood, e é interessante falar dessa parte porque mostra muito de como que a opinião dela foi formada ao longo do tempo. Ela passou por muitas dificuldades, inúmeras dificuldades. Ela chegou nos Estados Unidos em 1925, porém, o primeiro trabalho dela relacionado ao sonho que era atuar como escritora e como roteirista veio só em 1932. Então, durante 7 anos ela trabalhou basicamente apenas para sobreviver. E o primeiro livro dela foi publicado apenas em 1936, Read and Living. E ela foi rejeitada, esse livro foi rejeitado por inúmeras produtoras. Em seguida, ela ganhou muita notoriedade, ela se tornou pública mesmo com a publicação da obra The Fountainhead, em 1945. E no final da vida, ela acabou focando nas obras mais filosóficas. Na década de 60, então, ela abandonou os romances e partiu apenas para a filosofia. Então, retornando agora ao nosso índice principal, agora eu vou passar a falar um pouquinho mais sobre a obra dela. E o primeiro ponto é que não tem como tratar da obra da Ayn Rand sem falar um pouquinho sobre a Revolta de Atlas, que é considerada a grande masterpiece, a grande obra dela, que realmente denota todo o seu pensamento. Aqui tem os 3 volumes, são mais de 1.200 páginas, se eu não estou enganado, e foi um livro que ela levou 12 anos para escrever. O grande clímax do livro a gente pode tratar como uma divagação filosófica de aproximadamente 60, 70 páginas, e ela levou mais de 1 ano para escrever essa parte. Ela ficou trabalhando extensivamente em como vender a ideia dela do objetivismo. Então, qual é o significado do termo a Revolta de Atlas? Atlas é uma menção a um titã grego que, na mitologia grega, ele foi condenado por Zeus a carregar todo o peso da humanidade, a carregar todo o peso do mundo.
E o que acontece no livro é exatamente isso, é a revolta das pessoas que carregam o peso do mundo. Então, para contextualizar um pouquinho, nesse cenário do livro, há uma expansão das repúblicas populares. Então, as ideias comunistas e o bem comum acaba sobressaindo de todas as tendências da sociedade. E os Estados Unidos é um dos últimos recantos capitalistas. Então, mas a sociedade também está em constante mudança e está lentamente caminhando para se tornar mais uma república popular. O Estado está se tornando cada vez mais forte e quando o Estado se torna mais forte, a gente tem muitas medidas arbitrárias que acabam prejudicando muito a vida das pessoas que carregam o mundo nas costas. E a principal guinada, a principal diferencial da história acontece quando essas pessoas que carregam o mundo, elas que são empresários, cientistas, artistas, filósofos, eles simplesmente desaparecem, deixando o mundo livre para que as pessoas aplicassem os ideais de justiça social, do bem comum, de pensar no próximo e tudo mais. Eles simplesmente privam o mundo do que era considerado a arrogância, o egoísmo e tudo mais. Como eu já falei, uma característica marcante da obra da Ayn Rand é descrever os principais personagens como heróis. E como seriam esses heróis? Eles são extremamente determinados e eles trabalham incessantemente. Então, são pessoas que realmente correm atrás do que elas buscam e do sonho, e elas cultuam o trabalho. E vem um pouquinho da trajetória dela, fazendo um paralelo com todas as dificuldades que a Ayn Rand passou. Então ela fala, de certa maneira, com propriedade sobre isso. E todos os heróis, todos os protagonistas que vendem a filosofia dela, eles são autoconfiantes e eles simplesmente ignoram o julgamento da sociedade quando eles vão permear os seus atos. Então, por mais que a sociedade considere que o que eu faça esteja errado, no caso, se eles realmente acreditassem que aquilo estava certo, eles fariam da mesma maneira, porque para eles esse julgamento deles era muito importante. E todos eles vivem unicamente pelo seu sucesso. Aqui eu vou fazer um parênteses, que é para esclarecer algumas coisas. Eu não vou dar mais detalhes sobre a Revolta de Atlas em si, porque daqui em diante eu estaria dando, de certa maneira, alguns spoilers sobre a obra, e eu recomendo fortemente que vocês leiam, porque é uma leitura muito interessante e ela vai detalhar muito mais o que eu vou falar daqui em diante. E então, daqui para frente que eu vou falar sobre a filosofia, vão ser as noções gerais do objetivismo. E também um outro parênteses, que a própria autora, a própria Ayn Rand, em entrevistas, ela já deixou claro que para ela mesma ela precisa de um tempo absurdo para poder embasar da maneira que ela gosta, que ela gostaria, e explicar mesmo a sua filosofia. Então a gente tem um tempo meio escasso, eu não vou poder detalhar e fazer várias argumentações em cima da obra. As opiniões dela são bem diretas, então só aviso para que ninguém se espante, mas a argumentação é bem rebuscada. Então eu vou tentar passar um pouquinho da opinião, mas quanto à argumentação, em alguns pontos pode ficar falho, e isso é normal, porque eu precisaria de mais tempo. O grande legado filosófico dela é o objetivismo. E como que ela própria define o objetivismo? Primeiro, é o conceito do homem como um herói, com a sua própria felicidade e com o propósito moral de sua vida. Então é um homem que ele não é altruísta, ele não busca a felicidade do próximo. Ele entende que para ele ser feliz, para ele ter uma vida moral, ele precisa correr atrás dessa felicidade. E isso se dá no conceito da Ayn Rand através da realização produtiva, que seria as suas virtudes, ou seja, sua capacidade intelectual, transformar algo em valor. Que seja isso um produto, seja isso um serviço, algo que você vai em seguida comercializar com as pessoas, e isso é nobre. Ela trata isso como algo natural e em nenhum momento ela apresenta algum receio de afirmar isso.
E outra parte extremamente importante é que a razão é o seu único absoluto. Eu acho que é muita informação para um slide só. Então, também nas próprias palavras da Ayn Rand, ela utilizou uma outra maneira de tentar explicar essa espinha dorsal do objetivismo, que seria dividir em 4 pontos. O primeiro é o que trata da realidade, que a realidade ela é absoluta. O que ela quer dizer com isso? Que fatos são fatos, que apesar de a gente ter sentimentos, apesar de a gente ter esperanças, apesar de a gente fazer alguns julgamentos e ter alguns desejos em cima de fatos, os fatos eles são soberanos. Por mais que eu não goste de algo, se aquilo pode voltar a acontecer, aquilo vai acontecer. Isso não vai deixar de acontecer porque eu tenho um sentimento contrário. Então ela realmente encara a realidade. E a razão é o único meio através do qual você é capaz de identificar essa realidade. Então, a razão é a única forma de conhecimento e de sobrevivência. E isso vai um pouquinho uma questão que transcende um pouco essa análise e que ela chega a fazer uma analogia com o ser humano como um animal. O ser humano tem o seu dom de usar a razão para garantir a sua sobrevivência. Ao contrário dos outros animais, que, por exemplo, eles meio que seguem algo que seria um código de sobrevivência, que é algo automático. E a gente tem essa capacidade de ponderar. Então a gente tem que usar a razão a nosso favor, que foi a razão que nos distinguiu como seres vivos. O terceiro ponto é que todo homem é um fim em si e existe por si. O que ela quer dizer com isso? Um homem ele só pode ser realmente feliz, ele só pode encontrar a real felicidade quando ele busca a sua própria felicidade. Você não pode encontrar a felicidade tentando viver a vida de outra pessoa ou tentando encontrar a felicidade dessa pessoa. E depois vem o último ponto, que é mais relacionado a questões políticas e econômicas. Então eu vou tentar embasar toda essa argumentação desses 3 pontos agora, rapidamente, para depois apresentar esse tema mais político. Quanto à realidade, a realidade é absoluta no discurso dela. Ela discorda com veemência das relativizações. Para ela não tem como você, por exemplo, ler um texto e ter um parecer com opiniões distintas sobre aquilo. Isso pode acontecer, mas porém tem uma certa condicional lá no meio que pode mudar a minha opinião. Para ela isso não existe. Ela parte do princípio de que racionalmente eu vou ler esse texto e que eu vou emitir um parecer que relata a minha opinião. Ela também critica muito a insegurança e valoriza essa capacidade de decisão das pessoas. Ou seja, no trabalho é aquela pessoa que identifica um problema e ela propõe uma solução e ela realmente vai a fundo e defende aquela solução. Um outro ponto interessante também é que ela discorda muito da noção dos sentimentos como sendo algo irracional. Um exemplo muito claro que fica na Revolta de Atlas e que ela argumenta extensivamente sobre é o amor e o sexo. Para ela, o amor e o sexo elas são apenas consequências de um processo racional, no qual eu identifico um certo valor na pessoa com a qual eu quero me relacionar e eu sou cativado por essa amostra de valor dela. Então, para mim, eu ter esse relacionamento com ela é a mais alta expressão de autoestima, porque é algo que vai me fazer bem, porque eu realmente valorizo o que aquela pessoa oferece. E apesar de a gente não pensar nisso, ela defendia que isso era algo do nosso próprio subconsciente. Por mais que a gente não pense e não afirme, não entenda como sendo assim, é uma coisa que involuntariamente a gente fazia esse julgamento. E a importância da razão, que será o segundo ponto. O homem é um ser cuja consciência tem poder de escolha. Assim como eu falei, é isso que nos difere dos animais. A nossa razão ela não atua automaticamente, não é um processo mecânico. E ela argumenta muito em cima disso, partindo do princípio de, afinal, o que orienta os nossos atos?
o que direciona as nossas decisões? Alguém tem alguma ideia? É o nosso código moral. E o nosso código moral é um código de valores que ele é aceito por escolha. Não, o código moral ele não pode ser imposto a gente. Isso na visão dela. Então, essa é uma clara mostra de que ela quer desconstruir a imposição dos valores de uma sociedade ou de um Estado. A partir do ponto em que o meu código moral, em que os meus valores eles são a mim passados por uma sociedade, eu deixo de utilizar ou eu limito muito o meu julgamento e, consequentemente, isso atrapalha muito a minha razão, a minha capacidade de avaliar aquele fato. Então, compartilho o princípio que as pessoas são diferentes e nós realmente somos diferentes. As pessoas acabam tendo julgamentos diferentes e isso é completamente normal. Então, ela defendia muito que cada um vivesse sua vida e praticasse seus atos e realizasse seus julgamentos a partir do seu próprio código moral. E agora o último ponto, que seria aquele quarto ponto que ela utilizou para listar, que é a consequência dessa análise filosófica. Eu vou acabar lendo que isso na verdade é uma citação. Então, seu político econômico ideal é o capitalismo de livre mercado. Nele os homens negociam uns com os outros, não como vítimas ou exploradores, não como mestres ou escravos, mas sim como negociantes livres que realizam trocas para benefício próprio. O governo age como um policial que protege os direitos dos cidadãos. No capitalismo completo, algo que nunca aconteceu, porque a gente sempre tem alguma forma mínima de intervencionismo de Estado, que acaba interferindo nessas relações que deveriam ser livres e não reguladas, deve haver total separação entre o Estado e a economia. Então, esse conceito ele tem que ser analisado exaustivamente, é uma argumentação muito poderosa por trás disso e existem muitos condicionais em cima disso. Resumindo, quais são os problemas do Estado dominante? O primeiro deles é a burocracia. A burocracia, ela faz com que as pessoas que têm ideias, as pessoas que têm um sonho, elas tenham certos limites e que elas encontram muitas dificuldades para expor o seu trabalho, para expor suas obras e para ganhar espaço, para poder colocar o seu produto, o seu livro, a sua arte no mercado e para que ela possa fazer essa livre troca. Então a nossa sociedade é muito estratificada. Partindo desse princípio também, onde o Estado interfere diretamente na economia, acaba se criando o corporativismo, que seria o quê? O corporativismo é quando as grandes empresas que estão no poder, ela acaba se tornando como se fosse uma extensão do governo, um braço do governo, e ela não tem contratos, em muitos casos superfaturados, contratos que realmente violam o que seria o livre mercado. Também a baixa mobilidade social em função disso, porque as pessoas não têm essa oportunidade de empreender, essa oportunidade de correr atrás de seus sonhos. E o despotismo, que as necessidades são ditadas por uma pessoa. A partir do momento em que você, no conceito do comunismo, você dá a cada um o que é a sua necessidade, peraí, alguém tem que julgar o que é a necessidade de cada um. Então as pessoas não sabem se eu preciso comer 150 gramas de arroz ou 300 gramas de arroz por dia. E dessa maneira também, retirando o capital da história, a gente acaba perdendo um pouco a noção de valor. Você não sabe o que produzir, você não sabe o que vai ser bom para a sociedade. Isso passa pelo julgamento de uma pessoa, o que é uma coisa totalmente injusta, porque ela vai utilizar o seu código moral para delimitar todos os acontecimentos acerca de uma sociedade formada por milhões de pessoas. Isso causa uma certa estagnação das mentes. A partir do momento em que não há nenhum benefício, em que não há nenhuma necessidade, acaba estagnando.
E nesse caso, a política torna-se mais importante que o trabalho. E eu trouxe um exemplo bem recente, todos os exemplos que eu vou utilizar no seminário eles são dessa semana, por exemplo, que é o nosso ex-presidente, que não sei se vocês acompanharam o noticiário da última semana, ele acabou ganhando uma coluna mensal no New York Times. E se a gente parar para pensar, isso é uma coisa absurda, porque ele não tem nenhuma formação como jornalista, ele mal sabe escrever, e mesmo assim, por questões políticas, por uma troca de favores, por alinhar questões ideológicas, ele está trabalhando e ganhando um espaço que deveria ser de uma pessoa muito mais capaz, que tem muito mais preparo e que trabalhou a vida inteira por aquilo. Então, essa questão que é muito complicada. Aí tem várias críticas ao individualismo, né? Que ela defende essa parte mais, digamos assim, mais egoísta, mais da confiança, mais do orgulho, de ser natural buscar o lucro. Eu até coloquei uma frase que é um pouquinho forte, mas para os defensores do altruísmo, a obra da Ayn Rand ela é associada a psicopatas e sociopatas, pessoas que são socialmente frustradas. Uma das principais coisas que eles falam acerca dela é que ela é uma pessoa frustrada, que viveu sozinha, e que isso é uma grande mentira. Ela foi casada por mais de 50 anos e foi uma pessoa que ela sempre se considerou assumidamente feliz. E também as pessoas que defendem são normalmente consideradas arrogantes e egoístas, porque elas têm essa autoconfiança de afirmar sem meandros o que eles realmente pensam. Rand afirmou sem rodeios algo acerca de um assunto polêmico, então essa reação, dada a nossa sociedade atual, ela é até esperável. E um ponto que eu resolvi ressaltar é que o nosso próprio subconsciente ele é individualista. As próprias pessoas que pregam o bem do próximo acabam se envolvendo em casos de corrupção desenfreada. O nosso Estado ele é uma antítese, se a gente olhar, ele é totalmente o oposto do que seria algo enxuto e feito para as pessoas. O nosso Estado ele não ajuda as pessoas a mudarem a sua posição e o seu nível social, em hipótese alguma. E exploração do próximo, por mais que as pessoas pensem, existem muitos empresários, muitas pessoas que hoje em dia ainda acabam explorando as pessoas, mas não admitem que fazem uso do lucro, mas ainda assim acabam explorando as pessoas. E isso é totalmente oposto do que a Ayn Rand defende. A pessoa que segue o objetivismo, ela, em primeiro lugar, ela valoriza o trabalho. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu me sinto muito feliz. É uma coisa que eu me sinto recompensado quando eu vejo uma pessoa fazendo um trabalho muito bom e eu acho justo, é uma coisa que me faz bem pagar adequadamente para ela, para que ela continue fazendo aquilo. E o objetivismo busca erradicar justamente esses males. Aí algumas consequências dos modelos, né? Aquela historinha, se alguém pode fazer, eu também posso. Esse é um pensamento objetivista, esse é um pensamento que corre atrás dos resultados, mas a partir do momento que eu tenho uma sociedade estratificada, onde tudo me é garantido por maneiras que eu não conheço e que eu não compreendo, a reação seria, se alguém pode fazer, por que tem que ser eu? E a gente vê muito isso na sociedade brasileira, por exemplo. E outro paralelo também é, se ninguém consegue fazer, eu posso ser o primeiro, que seria aquela ideia do empreendedor de correr atrás do seu sonho. Mas o que a gente vê hoje é, se ninguém consegue, eu muito menos. E aí alguns princípios para encerrar essa parte mais filosófica que o homem deve seguir, que seria a racionalidade, independência, honestidade, justiça, produtividade e um dos mais importantes, que não dá para deixar de citar, que é o orgulho. E ela sempre tratou disso de uma maneira muito aberta. Algumas opiniões específicas que eu também resolvi citar. A Ayn Rand, ela é totalmente favorável ao aborto e que isso seja uma decisão tomada única e exclusivamente pela mulher, porque ela que vai ser responsável pela criação e pela educação dessa criança. Ela também é a favor da propriedade intelectual, uma vez que você realmente trabalhou para obter aquela patente ou para realizar aquele livro, aquele direito autoral. Então, do ponto de vista mais filosófico, ela tratou a questão do ponto de vista de drogas como uma maneira
de escapar dos seus problemas e não encarar a sua realidade. Então ela condena de uma maneira muito forte o uso de drogas, porém em nenhum momento ela cita que o Estado deveria proibir o uso de drogas, mas ela é contra. Algo um pouquinho semelhante acontece em relação ao homossexualismo. Ela não considera o homossexualismo como uma prática natural do ser humano, mas ela sempre defendeu os direitos e a associação mútua. E o homossexualismo e as relações entre as pessoas do mesmo sexo também fazem parte do mesmo raciocínio. Se duas pessoas querem se unir por livre e espontânea vontade, não condiz a mim, não cabe a mim limitar esse direito delas fazerem isso. Ela foi sempre uma grande crítica da religião, e isso vem desde aquele conceito que eu falei anteriormente sobre o misticismo da sociedade russa e da fé, que seria acreditar nas coisas sem nenhum argumento, sem nenhum fato. Então ela realmente considera a religião como uma das coisas que mais atrasa e que menos contribui para a sociedade e para o avanço da nossa vida. Por último, a legalização de armas, que também é um tema relativamente polêmico, e de acordo também com a ideia dela, e ela já foi questionada publicamente sobre isso, ela diz que ela realmente não vê como, além de alguns casos específicos de armas realmente destrutivas, que haja uma necessidade de limitar e criar uma legislação para proibir o uso de armas. Agora, começando o último módulo do seminário, que seria uma inserção de todas essas ideias no nosso mundo contemporâneo. Como foram passadas adiante essas ideias da Ayn Rand, como elas continuam em evidência. Que, querendo ou não, é um tema muito recente, ela recuperou muito dessa popularidade nos últimos anos, e as ideias são difundidas através do Ayn Rand Institute, que é mantido nos Estados Unidos. Eles têm um site excepcional com um material ótimo. Eu realmente recomendo a todos que tenham interesse no objetivismo e no liberalismo econômico que acessem esse site. E esse site é mantido pelo Yaron Brook, que é um dos autores desse livro, que é um livro que foi recém-lançado agora mesmo, que é uma aplicação dessas ideias no modelo econômico atual. E é uma coisa que a Ayn Rand nunca diretamente tratou, foi da implementação disso e da política no nosso mundo real. Ela acabou falando e jogando as ideias, desenvolvendo a filosofia, mas ela nunca aderiu a algum movimento político, por exemplo. Alguns dados interessantes: a Revolta de Atlas ela ultrapassou os 27 milhões de cópias em 2007, e esse número cresce continuamente. Eles vendem cerca de 600 a 700 mil unidades por ano, e ainda tem algumas outras unidades que são distribuídas e doadas por alguns institutos para centros de pesquisa, para universidades e para outros lugares. Então a produção supera 800 mil unidades. E o crescimento recente, por que ela voltou a entrar em tona? Por que a Ayn Rand está de novo na nossa questão, no nosso cenário político? O primeiro ponto é a popularização em países emergentes, as traduções. Que nem a Índia é um ótimo exemplo. Há pouquíssimo tempo esse livro foi traduzido e foi levado até lá, e a sociedade é uma sociedade com desenvolvimento mais tardio. Então agora que eles estão começando a se politizar, então o livro está se tornando popular nesses países emergentes. O Brasil é um deles, obviamente, e está cada vez mais espalhando essa ideologia mundo afora. Outra consequência direta são os nossos governos populistas. A gente sabe que o período atual de governos mais liberais do ponto de vista social, com ideologias políticas e populistas, para desenvolver um Estado cada vez mais forte. Isso vai totalmente de encontro com o que ela falou na Revolta de Atlas, e é uma situação que você realmente consegue olhar, poxa, como ela conseguiu prever isso há 56 anos atrás. E a situação econômica dos Estados Unidos, né, que foi o grande local do liberalismo econômico.
que teve o Barack Obama sendo reeleito ultimamente nas eleições realizadas no ano passado, e ele aplicou umas ideias contrárias, aumentou a taxação de impostos e tentou fornecer mais serviços através do Estado, e uma parcela muito grande da população americana é contra isso. Então, meio que está se desenvolvendo uma ideologia contrária do Barack Obama, e um dos líderes republicanos que vai de encontro a essas ideias é o Marco Rubio, que hoje ele alinha-se como provável candidato à presidência dos Estados Unidos nas próximas eleições de 2017. E um fato bem interessante é que entre a legislação dele como deputado, como congressista, e o primeiro mandato dele como senador, ele leu por várias vezes todas as obras da Ayn Rand. Ele leu a Revolta de Atlas pelo menos 2 ou 3 vezes, e isso está realmente intrínseco nas ideias que ele traz. Ele é uma liderança muito forte dos Estados Unidos, e eu acredito que todos vocês vão tornar a ver essa face em outros lugares. Também os próprios acontecimentos no Brasil, que a gente tem propostas mirabolantes. A gente tem um deputado federal que quer estipular o máximo que cada pessoa pode consumir com 118 salários mínimos. E, por exemplo, se eu ganhasse 1 milhão por mês, eu poderia gastar 18 mil reais, e os outros 982 mil reais eu depositaria na poupança fraterna. E esse projeto chegou a ser cogitado, eu não sei qual é o estado atual dele, mas isso realmente aconteceu, essa ideia de confiscar tudo que as pessoas ganhassem acima de 18 salários mínimos. O governo do PT também, sobre dados e a comunicação, o governo mantém laços muito estreitos com a divulgação e com a mídia, e a partir disso é muito fácil você vender as ideias, e o nosso processo eleitoral ele é extremamente falho. A gente tem índices recorde. A candidata da situação, Dilma Rousseff, nas próximas eleições presidenciais, ela vai ter pelo menos 61% do tempo destinado aos candidatos na televisão. Então, ela tem uma exposição muito maior e não há uma pluralidade de ideias. Isso é uma característica do Estado. E também práticas protecionistas, impostos, a própria PEC 33, que está muito em evidência nos últimos dias, aí, que está sendo votado pelo Congresso, e aquele fato básico, a gente sabe que em torno de 70% do que a gente recebe é direcionado única e exclusivamente ao Estado, e a gente recebe muito pouco, para não dizer quase nada, em retorno. Um último caso também que eu resolvi citar foi a Copa do Mundo 2014, que não representa em hipótese alguma as ideias dos brasileiros e as nossas necessidades, e tem gastos absurdos em estádios que poderiam ser feitos em planos de 500, 600 milhões de reais e acabam custando 1,8 bilhão de reais. A gente tem esse desenvolvimento, essa banalização da cultura, e quando o governo passa a instituir cultura como cachirola, cachirola. Então é uma coisa realmente que não representa a grande parte do povo brasileiro. Aí no mundo contemporâneo, uma visão mais abrangente, ela é um livro de cabeceira de muitos empreendedores. Eu acabei não citando, mas caso alguém queira ir mais a fundo, são muitos, o próprio criador do PayPal e grandes pessoas, grandes empresários do mundo atual seguem as lições da Ayn Rand. E o livro Revolta de Atlas foi eleito pela Biblioteca do Congresso americano o segundo livro que mais influenciou a vida de quem leu, depois apenas da Bíblia, obviamente, porque essas pessoas o mundo ainda tem um caráter religioso. E algumas citações. Ao longo dos séculos houve homens que deram os primeiros passos em estradas desconhecidas, armados com nada além de sua própria visão. Aqui fica muito claro esse foco no empreendedorismo, em buscar os seus sonhos, em correr atrás e transformar as suas virtudes, a sua mente, em valor. E isso seria um benefício único e exclusivamente seu. Isso não é errado de acordo com a moral de Ayn Rand. Outra citação que eu acabei deixando em inglês, mas a tradução seria: eu juro
pela minha vida e pelo amor a ela, que eu jamais viverei e jamais pedirei para outro homem viver pela minha vida. Eu jamais viverei pela vida de um homem e jamais pedirei que ele viva pela minha. Que a minha felicidade, ela é somente minha. Eu não posso me utilizar de outra pessoa para alcançar isso e nem ser feliz com a felicidade dela. Aqui em relação ao amor e o sexo que eu já tinha falado, que o amor é a expressão dos valores de cada um e é a maior recompensa que o indivíduo pode alcançar para as qualidades morais que você alcançou no seu indivíduo e na sua pessoa. Então ela realmente vê essa troca, os relacionamentos, como uma cumplicidade onde um realmente vê a outra pessoa com esse reconhecimento, como uma pessoa de alto valor que vai agregar algo para você. E aí a última que eu coloquei, a questão não é quem vai me parar, a questão não é quem vai me deixar, é quem vai me parar. Que isso mostra muito também a filosofia dela, de ser destemida, de correr atrás de todas as ideias dela e dispor isso abertamente. Agora eu queria abrir espaço para algumas dúvidas, caso alguém queira perguntar alguma coisa. Eu gostaria de perguntar, na verdade. No início da palestra você falou assim, de tolerância de vocês que estudam o trabalho de engenharia, que tem uma cultura mais vasta e tal. 2 semanas atrás, um amigo meu, que é engenheiro mecânico, foi fazer uma seleção em São Paulo e tal, me disse que, resumidamente, a seleção não é nada do que ele esperava. Assim, era sentar com o executivo, no jantar, restaurante e tal, e dialogar, e ele só quis falar sobre cultura e política. Então ele disse, se sentiu meio nulo, assim, pô, e agora, se você falar sobre carro, capa da Playboy, enfim, só uma coisa que é real, atual. Tanto é que o Jorge Soros, o Rockefeller, quando eles avaliavam os candidatos a trabalhar com eles, pela leitura, perguntavam se leram o banco de atas e tal. É um assunto recorrente. Isso, a seleção de pessoal caminha para isso, assim, cada vez mais está equalizado as habilidades técnicas, acadêmicas, vai caminhar para a cultura, para a visão, a capacidade da pessoa de filosofar, pensar por si mesmo. Isso é o grande diferencial, na verdade, né? Eu já percebi qual seria a conclusão, porque é realmente um grande diferencial. E hoje, para que a pessoa possa se tornar um líder, para que a pessoa possa assumir um cargo maior de protagonismo, seja numa empresa, seja na sociedade, você precisa ter esse embasamento, porque a gente está acostumado e sabe como são movimentos populares e muita gente falando muita coisa, então você realmente precisa estar a par disso e ter esse conhecimento. Só um comentário também. Eu assisti Homem de Ferro 3 e o Revolta de Atlas está na mesa do Homem de Ferro. Se você presta atenção, o Tony Stark é o perfeito herói da empresa. Exatamente. É um empreendedor que inventa coisas, que quer mudar o mundo, blá blá blá. Também tem uma outra sugestão também, eu acabei esquecendo de falar, é um outro ponto que eu queria ressaltar. Por causa dessa conotação, assim, muitas pessoas acabaram se afastando da ideia de fazer um filme. Tinha esse ideal e buscou-se isso em Hollywood. E, para ter uma ideia, o Brad Pitt, ele tinha se proposto, ele tinha concordado em fazer o papel do Hank Riordan, que é um dos grandes personagens da história. E a Angelina Jolie tinha se proposto a fazer a Dani Taggart, que é a outra protagonista do livro, mas mesmo com algum financiamento privado de fora dos estúdios e sabendo que seria uma obra extremamente rentável, nenhum estúdio de Hollywood se propôs a fazer o filme para manter para manter esse caráter mais social, liberal de Hollywood, dos atores e tudo mais, para não se comprometer todo o esquema e toda a vida acerca de Hollywood
para não se comprometer com as revoltas, com as ideias apresentadas pela Irlande. Então é bem interessante. O livro acabou sendo feito por financiamento privado. Um desses empreendedores de sucesso que é fascinado pela obra colocou mais de 10 milhões de início para fazer o filme e foi separado em 3 partes. A primeira parte tinha o trailer, eu acabei não conseguindo encontrar, mas é bem interessante. Também, só para deixar claro, eu acho muito mais válido ler o livro, porque o livro tem todo esse cunho mais filosófico que é impossível de ser transmitido no filme. Então eu queria deixar uma última mensagem, que você é o criador do seu próprio destino, e agradecer a presença de todos. Foi muito legal poder ter a oportunidade de falar isso, eu realmente fiquei muito feliz com a presença de todos. E caso alguém tenha alguma dúvida, ou especialmente algum feedback sobre a apresentação, aqui tem o meu e-mail, e acho que todos vocês também fizeram a inscrição, e podem retornar com perguntas, sugestões, críticas e tudo mais. Muito obrigado, pessoal.